Boa noite a todos, ficou bom? Então que a gente, ainda sintonizados com a espiritualidade amiga que já nos recebe, que a gente se abra a ela, se abra aos bons pensamentos, às boas energias, que esses nossos companheiros sempre nos trazem, se abra acima de tudo a Jesus, a inspiração maior dos nossos trabalhos, dos centros espíritas, dos nossos estudos, e será também das nossas reflexões da noite. Há uma obra muito importante do Espírito André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier, na sequência da obra Nosso Lar, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, que é a obra Libertação. Obra fantástica, impressionante. Mas essa obra, aliada a essa maravilha que é a mensagem que ela traz, tem um prefácio, uma parte introdutória assinada pelo Espírito Emmanuel. E nesse prefácio ele vai contar para nós uma lenda, uma história egípcia muito bonita, que propõe algumas reflexões muito interessantes. A história é o seguinte: é como se fosse uma fábula, a história de um peixe que vivia num aquário, tipo aqueles de chafariz, não de vidro, aqueles de chafariz assim, no centro de um palácio muito rico, tão bem decorado quanto o próprio aquário no Antigo Egito. E nesse aquário viviam muitos peixes, quase todos eles muito grandes, pesados. Mas havia entre eles um peixinho, que é o nosso personagem principal, muito pequenininho, que vivia também naquele aquário, mas que, diferentemente dos seus companheiros, que eram maiores e mais fortes, tinha muita dificuldade de conseguir o seu alimento, de conseguir locais de abrigo, porque quando ele se interessava por algo que valia a pena, vinha um outro peixão e dava um chega para lá nele. Então olha que interessante, movido por essa dificuldade de viver naquele local, ele foi motivado a quê? A conhecer todo o aquário. Então ele percorria cada lugar, cada pedra, cada buraquinho ele conhecia. A dificuldade fazia com que ele se esforçasse para que ele sobrevivesse. Até que um belo dia, ele nos seus passeios, procurando o que comer, encontrou uma grade, um orifício com uma grade que ele nunca tinha visto antes, mas estava ali, sempre esteve ali. Ele olhou para aquela grade, viu que havia algo além daquela grade, e pensou se ia, se não ia. Sentiu que aquilo era convidativo, era uma oportunidade diferente. O que ele fez? Se esforçou, passou por entre a grade ali, perdeu algumas escamas, era apertadinho, bem estreito, e atravessou. O que para nós é um ralo, mas ele não sabia o que era, ninguém sabia o que era. Ele atravessou então aquele ralo e foi pela tubulação e chegou num riachozinho, do riachozinho caiu num rio maior, até que ele chegou no oceano. Eu vou encurtar bem a história, tá? Chegou no oceano. E o que ele viu ali no oceano? O mundo real. Ele percebeu que aquele tempo todo ele tinha vivido num local que ele pensava que era o mundo real, mas não era. Era muito pequeno, não significava nada. O mundo real era aquele em que ele agora vivia, onde ele encontrou outros peixes como ele, que o compreendiam, que o entendiam, era da mesma forma que ele, que se interessavam pelo que ele se interessava. Viu belezas naturais que ele nunca tinha visto, ficou fascinado com aquilo, ficou plenamente feliz onde ele vivia. Mas aí ele se lembrou, tomado de compaixão, ele se lembrou dos peixes, que não eram lá muito amigos dele, mas que estavam lá ainda no aquário, e não sabiam da realidade. O que ele pensou então? Vou voltar. Voltou, fez todo o caminho, deve ter sido muito difícil, porque imagina do mar você achar, mas ele fez. Voltou para o rio, para o riacho, para a tubulação e atravessou a grade. Agora ele estava bem mais magrinho, foi bem mais fácil. Atravessou a grade e voltou para o aquário. Quando ele chegou para os peixões, alguns que estavam por ali, ele: pessoal, voltei. O pessoal olhou para ele: mas voltou de onde? Eles nem tinham percebido que tinha saído. Não se importavam com ele, não se importavam com o que ele se importava. Mas ele, frente a frente com aqueles peixes, falou com eles: pessoal, eu descobri uma coisa, vocês têm que me seguir. Vou mostrar para vocês, é um outro mundo, muito melhor do que esse aqui, um mundo real, muito mais feliz, muito mais bonito. E o pessoal começou a achar que ele estava meio maluco.
Riram dele. E ele falou: não, vem comigo, eu vou mostrar para vocês o ralo. Levou os peixões lá, mostrou para eles. Aí eles até debocharam: olha só, como é que eu vou passar nisso aí? Olha o meu tamanho, eu nunca vou passar. Aí ele falou: ó, vocês vão ter que fazer um esforço mesmo, né? Mas os peixes continuaram rindo, debocharam, lá para lá. O que ele fez então? Respeitou a postura daqueles companheiros, mas não tendo mais o que fazer ali, retornou ao oceano, né? Alertou, fez o convite, falou para eles: ó, há um mundo maior. Ah, mentira, você é doido, você quer, deixa pra lá, né? Foi então viver a vida dele. O tempo passou, chegou uma estiagem, uma seca muito forte, a água daquele aquário foi abaixando, até que secou. E todos aqueles peixes, né, morreram ali. O que isso traz para nós? Eu acho que o simbolismo é muito claro, né? O que essa história mostra para nós é muito claro. O Emmanuel vai explicar para nós, né? Esse peixinho representa muitos daqueles, né, que já tendo vencido essa etapa que nós ainda enfrentamos, né, já estando em outra condição, escolhem por amor, né, por renúncia à situação em que eles estão, vir até nós e fazer convites. Ó, pessoal, esse mundo não é só esse mundo que tem, não, tem outro, né? Mas muitas vezes nós escolhemos desprezar, fechar os olhos. E nós temos esse grande peixe, o maior peixe de todos, né, que esteve entre nós, Jesus. Ele há muito tempo, em outro momento, percorreu esse caminho, encontrou, atravessou essa porta estreita, e olha que é uma imagem que ele também usava, né? Da porta larga, da porta estreita, ele também usava essa imagem. Avançou por essa porta estreita há muito tempo, mas voltou, né? A vida física, não a terra, né? Mas a vida física, por nos amar, para mostrar: pessoal, há um outro caminho, que é o real. O outro não, né? Há o caminho real, há a vida real, a vida feliz. Vamos abrir os nossos olhos, né? E faz esse convite, e ainda repete quando nós estudamos, quando nós voltamos aos evangelhos, às obras espíritas, né? Ou às demais religiões mesmo, né? Ainda esse convite é repetido para nós. Agora, cada um de nós, que já sabe onde está o ralo, já sabe onde está o caminho, né? Cabe a cada um de nós escolher, enfrentar, seguir esse convite, seguir Jesus. Essa é a proposta da nossa conversa da noite. Nós escolhemos uma passagem aqui que vocês conhecem, mas nós vamos ler rapidinho, né? Que vai apresentar para nós alguns pré-requisitos, algumas coisas que a gente tem que tentar fazer para seguir Jesus, tá? E que vão nos mostrar também o que exatamente Jesus espera de nós e, de certa forma, o que ganhamos buscando, né? O que ganhamos seguindo Jesus, né? Para que seguir Jesus? Tudo isso a gente pode discutir a partir dessa passagem. Na verdade, são 3 diálogos que Jesus tem, tá? No contexto de uma viagem para Jerusalém, né? Isso está no Evangelho de Lucas, tá? Então, uma boa parte do Evangelho de Lucas ocorre num contexto, né, em que Jesus sai da Galiléia e vai para a Judéia. E nesse caminho acontece um monte de coisa, né? Ele conhece pessoas, ele conta parábolas, ele faz, entre aspas, milagres, né? Tudo nesse caminho para Jerusalém, tá? E no meio desse caminho a gente vai encontrar esses 3 debates, essas 3 conversas que Jesus tem, tá? Que é muito interessante. Então nós vamos ler, peço a atenção de vocês, quer ver? São 6 versículos só, tá? Do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, tá? A partir do versículo 57 até o final do capítulo, beleza? Então olha só, vamos fazer uma leitura aqui, e aí depois a gente vai voltando nos pedacinhos do trecho, tentando entender um pouco mais, tá? Olha lá. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, Jesus e os discípulos, né? Lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro encontro. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Segundo. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa.
E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ponto final na nossa passagem. Então olha que interessante aqui, como nós comentamos antes, né? Jesus está a caminho, já seguido por algumas pessoas, seus discípulos, eventualmente outros, né, que vão seguindo. E aí aparecem 3 pessoas. 2 que se oferecem para seguir Jesus. Afirma: olha, eu vou te seguir. Né? E uma, que é a do meio, né, que é a convidada. Jesus fala para ele: ó, segue-me. E o que acontece? Aparecem 3 condições nessa conversa. Tá? 3 condições aparecem nessas 3 conversas. Tá? E essas 3 condições é o que indicam para nós condições necessárias para que a gente consiga seguir Jesus plenamente. Então vamos voltar aqui para o primeiro encontro. Vamos relembrar o primeiro encontro que Jesus tem. Ó. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um. Apareceu alguém lá e falou com Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Pretencioso, né? Eu vou, onde você quiser, eu vou contigo. Aí Jesus diz aí, Jesus não fala nem sim nem não. Não fala nada, ó. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, né? Tocas, moradias, né? E as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem, se referindo a ele mesmo, tá? Não tem onde reclinar a cabeça. Então, superficialmente, né? Uma leitura rápida, a gente olha para isso aí, o que é que fica claro para nós? Seguir Jesus é isento de dificuldades? Para seguir Jesus eu não tenho dificuldade? Não, há dificuldades. Há dificuldades que eu devo vencer. A gente vai ver que essas dificuldades vão da questão material às questões mais espirituais, tá? Inclusive nessa própria análise, só desse caso aqui, a gente já poderia expandir. Mas como os demais, vocês vão observar que eles vão cada vez ficando mais espirituais, as próximas 2, vocês vão observar isso. Vamos focar nesse primeiro momento na questão material, que é aqui mais nos chama a atenção nesse momento, né? Porque o que Jesus está falando para ele? De conforto. Concorda? De conforto material. Ó, até as raposas e as aves, até os animais, tem onde se esconder, né? Tem onde dormir. Agora, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, para me seguir, se prepara. Você está preparado? Vocês vão ver que vai aparecer uma palavrinha que daqui a pouco eu vou repetir muitas vezes. Tá? Você está preparado para deixar aquelas coisas com as quais você está acostumado para me seguir? E há uma outra passagem que essa vocês vão se lembrar, que é bem semelhante a essa, mas que vai nos ajudar a esclarecer mais o que Jesus está falando aqui, que é um outro encontro que Jesus tem com outro candidato a discípulo. Vocês se lembram? Alguém que procura Jesus também para segui-lo. Vocês se lembram dessa história? Essa história é bem famosa. Lembra? Ela está lá em Mateus 19. É o diálogo de Jesus com um jovem rico, ou mancebo rico. Eu vou contar, vocês vão lembrar com certeza. E já está Jesus lá, aparece um jovem e fala assim: Senhor, o que é preciso fazer para conseguir a vida eterna? Olha só. E aí só parênteses, que é bem interessante, né? O que é vida eterna para nós? Ó, vida eterna para nós, Espírito. Vida eterna, salvação, reino do céu, reino de Deus. Por mais que se refira também à condição espiritual, tá? De plano espiritual, claro, se refere a isso também, se refere antes de tudo à felicidade. É uma questão interior. Tá? Então, repito, vida eterna, salvação, reino de Deus, reino dos céus, acima de tudo é uma condição de felicidade. Então, o que ele pergunta para Jesus? Jesus, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Se essa foi a intenção do jovem ou não, nós não sabemos, né? Se a intenção foi saber isso, nós não sabemos. Mas no nosso entendimento é isso, essa que é a pergunta. Aí Jesus diz a ele: olha, você segue os mandamentos? Siga os mandamentos. Aí ele fala: quais? Né? Aí Jesus enumera para eles alguns, né, dos 10 mandamentos. Aí ele fala assim: não, isso aí eu faço tudo. Isso aí tá dominado, eu faço tudo isso aí. Aí Jesus fala: ah é? Ah é? Larga tudo e me segue. Faz esse convite a ele. E aí o evangelista vai dizer para nós: mas o jovem, tendo muitas posses, né, não pôde, né, não quis se desfazer do tanto que tinha, né, não quis seguir Jesus. Essa passagem é tão interessante que é logo depois dela que Jesus vai falar aquela frase famosa, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, que inclusive é muito mal interpretada. A gente vê essa frase e pensa assim: então ele está falando que todo mundo que é rico não vai para o reino do céu, né?
Não é nada disso. O que Jesus está falando? Que é muito difícil você estar na terra em condição de riqueza. E a gente pode até expandir a questão da riqueza, não apenas de dinheiro. É muito difícil estar na terra em condição de riqueza e se preocupar com os bens espirituais acima dos materiais. É isso que ele quer dizer para nós. Tá? Mas aí, voltando à questão, será que justamente a proposta de Jesus, quando ele fala que não tem onde reclinar a cabeça, ou quando ele fala para esse jovem largar tudo, será que a proposta é realmente essa, de abandono de tudo? Ainda bem que a gente tem Allan Kardec que vai nos auxiliar. Há um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a mamon, ou a riqueza, em que Kardec e os Espíritos vão analisar justamente essa questão. Nesse capítulo, Kardec seleciona várias passagens do Evangelho que se referem ao assunto, né? Por exemplo, a parábola do mal rico, a passagem do encontro com Zaqueu, né? E essa passagem do encontro com o jovem rico. E o que Kardec vai dizer para nós? Olha, a proposta de Jesus, nas condições atuais, nós não devemos entender como essa de abandonar tudo. Porque se você abandona tudo, você se torna um peso para a sociedade. De alguma forma vai ter que te manter, vai ter que te sustentar, é um dever de caridade. Então a proposta não é essa. A proposta é, e agora vem a palavrinha que eu falei que eu vou repetir muitas vezes, a proposta é de desapego, que é muito diferente de abandono. Para o Espiritismo a matéria é um problema? Não. Nós somos contra a matéria? Não, de forma alguma. Contra o corpo? De forma alguma. A gente vai observar em algumas religiões, até da antiguidade, essa postura, né? O corpo é o problema, né? O corpo é o demônio. Não, para o Espiritismo não tem nada disso. O problema não está na matéria, está na forma como lidamos com a matéria. O problema está no momento em que colocamos a matéria como mais importante do que a questão espiritual. Eu tinha um companheiro, eu até já contei essa história aqui, tratando de um outro assunto, eu me lembro direitinho, que ele comprou um carro muito além da condição financeira dele. Mas enfim, quis comprar o carro, parcelou de 1 milhão de vezes e tal, comprou. Beleza. Só que qual que é o problema? Ele virou um escravo do carro. Porque ele não queria sair com o carro. E não, vou economizar o carro, vou sair com o carro do meu sogro. Né? E o carro ficava ali na garagem. E o carro do sogro era uma Brasília. Brasília não tinha problema, né? Mas o carro caro dele não podia sair. E ainda tinha outra questão. Quando ele ia no mercado, foi até a esposa dele que contou. Quando ele ia no mercado, ele procurava sempre vagas duplas. Por quê? Vocês lembram quando eu contei isso aqui, né? Porque ele parava no meio de 2 vagas, porque ele tinha medo de alguém abrir a porta e bater no carro dele. Então ele parava no meio das 2, porque ele dava aquela distância, né? E aí quando ele não encontrava, ele ficava rodando no estacionamento, né? Então olha só que coisa interessante. O problema está no carro, gente? O problema é ter carro? Claro que não, o carro é uma coisa maravilhosa. Com o carro, olha o conforto, olha quantas coisas a gente pode fazer, quantas pessoas a gente pode ajudar com o veículo. O problema não está no carro. Tá vendo? Não está no celular, não está na roupa, não está. Está na gente. É esse que é o problema, né? Eu até me lembro, tem uma história que a gente conta muito para a infância, principalmente. Ela está num livro muito famoso, né? Psicografado pelo Chico da Meimei, que é o livro infanto juvenil Pai Nosso, que é um livro maravilhoso, tá? E quem é adulto devia ler também, que é um livro fantástico. E aí tem uma história que se chama O Problema da Tentação. Eu não sei se tem alguém que já trabalhou com evangelização, talvez conheça o trabalho. O Problema da Tentação. E a história conta o seguinte: um professor querendo ensinar essa questão da tentação para os alunos, né? Na hora do lanche, era uma escola num ambiente rural, na hora do lanche serviu milho cru para os alunos. Então, os alunos olharam para o prato, tinha um milho lá, umas espigas cru, né? E o pessoal olhou: professor, a gente não vai comer isso aqui, tá cru, né? Ué, mas por quê? Não, porque tá cru, a gente não come milho cru. Aí o que o professor fez? Trouxe um cavalo que estava com muita fome. Quando o cavalo viu aquilo, pulou, derrubou a mesa, nossa, devorou o milho de uma hora para outra. O cavalo não se importou de estar cru, né? E aí qual que é a questão? Onde estava a fome? Onde estava a tentação? Estava no milho? Não. Né? Tá em nós. Para os alunos não era tentador comer o milho cru. Para o animal é. Isso vale para tudo na vida. Entendeu? Esse foi o ensinamento que o professor trouxe, né? Isso vale para tudo na vida. Falando até em carro, eu lembro que eu vendo uma propaganda, foi nesse mesmo contexto que eu contei, por isso que eu lembrei dessa história do meu amigo na época. A propaganda dizia o seguinte: era um carro muito caro, assim, na revista, né? Estava lá assim: não é você que vai tê-lo, é ele que vai possuí-lo.
Né? Aí eu li esse negócio, fiquei incomodado, né? Fiquei lendo, voltei. Qual a conclusão? Pura verdade. Entendeu? Na maior parte da nossa vida, esse tipo de coisa acontece. Seja com o celular, com a roupa, com o carro, não é igual o celular novo. Né? O celular novo, você compra aquela capa, que o celular fica desse, ele dobra de tamanho, né? Porque você fica com medo de quebrar, põe um monte de coisa, né? Aí você vai. Aí depois que o celular tá mais velhinho, começa a arranhar, aí você já não quer nem saber, cai no chão, fica sujo, né? Igual o meu, que eu uso o celular até explodir, né? Porque explode, eu compro outro, né? Mas olha que interessante, vem aquela coisa nova bonita e você fica... Ah, Daniel, não é para ter cuidado com as coisas? Não, claro que é para ter. Agora, a matéria que nos serve, e não o contrário. Né? Allan Kardec, lá no capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que é o meu reino não é deste mundo, tem um texto muito bonito que chama o ponto de vista. Acho que é o item 5 do capítulo, dos últimos. E Kardec faz o seguinte convite para nós. Olha como é que... E essa história é muito interessante, que ela mostra exatamente... o ponto de vista da doutrina sobre essa questão material, né? Kardec diz para nós o seguinte: imagine que a gente está andando numa cidade, eu vou até trazer para os dias de hoje, vou dar uma adaptada na história de Kardec. A gente está andando pela cidade e a gente vê as grandes mansões, a gente vê os grandes carros, né? Nós estamos falando de carro aqui demais, né? A gente vê os grandes carros, as roupas caras, os celulares caros nas mãos das pessoas, e eventualmente a gente pode pensar assim: poxa, eu queria ter esse negócio. Pô, eu queria ter condição para ter esse carro, para ter essa coisa, eu queria, né? E a gente pode até sofrer, né? Talvez com isso. Aí Allan Kardec diz o seguinte: agora imagine que você está nessa cidade, mas você agora está subindo, ficando cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Aí você olha para baixo. O que acontece com aquela grande mansão? Ela vai ficando pequenininha. Mas ela continua ali do mesmo tamanho, concorda? Ela continua lá do mesmo tamanho. Mas no nosso ponto de vista... ela vai ficando menor. Ou seja, é para ser desprezada? É para ter sua realidade negada, abandonada? Não. Mas é para ter o seu devido valor. O seu valor adequado. E olha o que isso é importante, gente. Até um parênteses antes aqui. Por que Jesus nos faz um convite para segui-lo? É porque ele quer ter seguidores? Porque ele quer ser o ídolo de alguém? Porque ele quer ser admirado? Não. Não é para isso. Porque muita gente pensa assim, a humanidade em geral, né? Ah, não, eu tenho que fazer isso porque Deus está vendo. Né? Ou porque Jesus espera de mim. Ou porque Jesus vai ficar triste. A gente fala com criança: Jesus vai ficar triste com você. Nada mais equivocado. Em primeiro lugar, Deus, né, nos ama, é a perfeição absoluta. Né? Em segundo lugar, Jesus também nos ama. Mesmo quando fazemos besteira. Então nós não somos convidados a seguir Jesus para Jesus ficar feliz. Isso seria uma vaidade de Jesus, né? Que nós não atribuímos a ele, concorda? Nós não atribuímos a vaidade de Jesus. E tem que ficar claro para nós: o convite que Jesus nos faz é para que a gente seja feliz como ele é, como ele já é. É isso que tem que ficar claro quando a gente vem para o centro espírita ou qualquer religião. Tá? A doutrina espírita deixa isso claro para nós: olha, há um convite. Siga se você quiser. Agora, se você seguir, você vai ser mais feliz. Tá? Então isso a gente tem que pensar sobre isso, tá? Agora, voltando ao assunto sobre a questão material, o que tem que ficar claro? Por que desapegar-se da matéria é uma condição de felicidade e também para seguir Jesus? Porque a matéria sempre é perecível. O que é material sempre passa. Se eu me apego à matéria, estou condenado a sofrer. Porque tudo aquilo que eu amo, que eu me apego, acaba. Seja a mansão, seja o carro, seja o celular, tudo acaba. Seja o corpo físico, acaba. Então, se eu me apego a isso, olha por que Jesus nos recomenda. Se eu me apego ao material, qual que é o problema? Infelicidade. Para mim e para o outro, né? Porque o apego ao material é um impedimento para que eu ajude o outro materialmente, inclusive, né? Por que eu vou dar? É igual quando a gente, às vezes, pessoas às vezes dizem: eu quero doar para o centro. Aí você vai ver roupa rasgada. Que a pessoa fica, eu jogo no lixo, eu ponho de pano de chão ou eu dou para o centro? Não é essa a questão, né? Eu vou doar para aquele que não tem algo que está em condições de ser usado. Ou seja, para seguir Jesus, para fazer o bem, e olha que nós estamos falando ainda só do material, daqui a pouco a gente vai expandir um pouco, né? Eu tenho que me desapegar do que é material, me desapegar do que é confortável. Se eu não faço esse exercício, não consigo seguir plenamente Jesus. Agora, lembrando também, né? Não é 8 ou 80, não, né? Eu sigo ou eu não sigo, não. Todos nós, a partir do momento que abraçamos a tarefa de modificação moral, até vai falar, né, na prece,
Nós já estamos tentando seguir Jesus, já estamos seguindo Jesus, tá? O que nós estamos falando aqui, bem claro, né? É o seguir plenamente, que é o que vai nos deixar plenamente felizes. Agora, nós, de certa forma, quando reservamos um momento para vir ao centro espírita, para pensar nisso, para refletir, isso já é seguir Jesus, tá? Então isso é legal também falar, porque senão a gente fica muito naquele discurso: ah, não, nós somos pessoas muito ruins, nós não ajudamos ninguém. Não, gente, nós fazemos as coisas, tá? Nós fazemos as coisas. Claro, falta muito? Falta muito. Mas também a gente não pode se colocar o tempo inteiro como se não fizesse, tá? Porque senão a gente não anda, tá? Então olha que interessante, o convite de Jesus é desapego, não abandono. E é até interessante alguns casos também exemplares, por exemplo, de Francisco de Assis ou de Buda, né? Mas vamos focar no Francisco de Assis, que é mais próximo de nós, né? Culturalmente. Francisco de Assis tem uma situação, né? Quando ele se converte definitivamente, vocês conhecem, em que ele realmente abre mão de tudo. Até a roupa ele entrega para o pai, fica nu, no meio da rua. E realmente ele se torna um mendigo. Francisco de Assis se torna um mendigo. O pessoal acha que ele era padre, né? Não, nunca foi padre. Era um mendigo. Tá? E olha que coisa interessante. Quando você olha para uma situação como essa, será que a gente não pensa assim: poxa, será que realmente não é para largar tudo? Será que não é isso mesmo? Aí tem uma obra muito interessante psicografada pelo Raul Teixeira, José Raul Teixeira, né, médium, orador, do Espírito Camilo, que se chama A Carta Magna da Paz. Um livro muito bonito, em que o Espírito Camilo analisa justamente a oração de São Francisco, aquela que a gente canta, né? Muito bonito. E aí tem um momento que ele comenta, que ele vai dizer para nós o seguinte: olha, não exatamente com essas palavras, tá? Mas olha, Francisco de Assis, quando age dessa forma, ele realmente promove uma ruptura. É um espírito que estava em condições já de agir dessa forma. E qual que é a função disso? Nos alertar. Porque ele, abrindo mão de tudo, nos mostra o seguinte: olha, nós não conseguimos abrir mão das coisas mais bobas, depositamos nossa felicidade nelas. Francisco de Assis abriu mão de tudo e era feliz. Entende onde ele quer chegar? Não que nós já estamos em condição disso, não estamos, em geral não estamos, tá? Mas essa ação dele, que nos parece radical, é um alerta: olha, eu consigo ser feliz sem nada. Será que você, nós, claro, né? Não podemos relativizar um pouco mais a posse material? Não podemos olhar diferente, de forma diferente para a matéria? Tá? Então é essa que é a proposta, gente. A proposta de Jesus, segundo a análise de Kardec, é de desapego. O apego leva ao sofrimento. E isso se aproxima muito de doutrinas orientais também. Quando você vai pegar algumas doutrinas da Índia, né? Eles têm muito esse apelo da questão do desapego, que é plenamente, tá? Nesse aspecto, não em todos, né? Afinizada com a proposta espírita. Mas vamos avançar um pouquinho. Vamos ver agora o outro caso aqui, que é até uma frase mais famosa, né? Eu tenho certeza que todos nós já conhecíamos. Mas vamos reler o segundo encontro de Jesus, ó. E disse a outro, agora é Jesus que fala: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Complicado essa, né? Porque a gente rapidamente pode pensar assim: nossa, que insensibilidade de Jesus, né? Será que não dava tempo nem de fazer um velório? Tem que ser agora, Jesus, não é possível, né? Claro que não é essa, né, a interpretação que a gente é convidado a fazer. O próprio simbolismo na resposta de Jesus mostra que ele está falando de uma outra coisa. Quando ele fala para nós assim: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Um morto, um cadáver, pode enterrar outro cadáver? Óbvio que não, né? Ou seja, o que ele está falando é simbólico. Eu tenho que interpretar. A gente sabe muito bem que as preocupações de Jesus eram com a questão espiritual, não com a questão material. Do ponto de vista, claro, prioritariamente, questão espiritual, tá? O que será então que isso quer dizer para nós, né? Então tem uma coisa bem interessante. Allan Kardec, ele comenta esse trecho no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O estranho é moral. É o título, né? Aquele que Kardec discute passagens aparentemente polêmicas de Jesus. Tipo odiar pai e mãe e outras, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Esse tipo de passagem que pode dar interpretações equivocadas. Então Kardec e os Espíritos colocam lá informações importantes. E comenta isso lá também. Kardec segue numa linha seguinte, no sentido literal, né? Que realmente a gente pode entender como alguém que perdeu, né, entre aspas, um parente. No caso, o pai desencarnou, tá? Eu vou fazer o velório, né, e tal. Uma outra interpretação possível, mas que vai nos levar à mesma conclusão, mas é interessante a gente falar,
é uma que eu já descobri que algumas regiões as pessoas falam. Por exemplo, assim, deixa primeiro eu enterrar meus pais. Em que sentido? Vou cuidar dos meus pais. Alguém já ouviu essa expressão? Né? Vou cuidar dos meus pais até que eles desencarnem, né? E depois eu vou mudar de cidade, sei lá, vou fazer outra coisa. Tá? Então pode ser nesse sentido também. Independentemente disso, a gente vai ver que a conclusão é a mesma. Olha que coisa interessante. Poderíamos atribuir a Jesus um convite ao desprezo à família? Não poderíamos, né? De forma alguma. Há, por exemplo, aquela passagem em que Jesus está pregando a uma multidão e chega alguém e fala assim: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão te chamando, você lembra? Aí Jesus fala assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? Meus familiares são aqueles que buscam a vontade do Pai. Aí você olha um negócio desse e pensa assim: nossa, tá vendo? Eu não falei? Jesus tem um problema com a família. Tá vendo? Claro que não. Né? A gente vai ver muitas vezes, inclusive o mandamento honrar vosso pai e vossa mãe é um dos 10 mandamentos para o qual Jesus chama muita atenção. No Sermão do Monte, né, Mateus 5, 6, 7, um dos mandamentos que ele expande, que ele discute é esse. Né? O outro aspecto é a relação de Jesus com sua mãe. É claro que a gente não tem muitas passagens, são poucas mesmo, né? Mas que mostram que um grande carinho de Jesus pela sua mãe. Então, de forma alguma, a interpretação deve ser essa. Aí Kardec vai nos ajudar de novo. Essa passagem, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é comentada no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o honrai vosso pai e vossa mãe. Olha só, tá lá. E o que Kardec vai dizer para nós, né, em poucas palavras? Seguinte, olha, em primeiro lugar, as palavras de Jesus podem ter sido eventualmente mal interpretadas, pode haver um problema de tradução aí, ou Jesus pode nem ter dito isso. Palavras de Kardec, não minhas. Primeiro ponto é esse. Porém, se Jesus disse isso, entendendo que Jesus é um espírito de alta magnitude, que não desprezava a própria família e nem convidava as pessoas a fazer isso, né? A gente tem que buscar um outro entendimento dessa passagem, como também dessa daqui, tá? Jesus propõe aqui também, se nós falamos em relação à matéria, falamos também em relação à família. Desapego, não abandono. É a primeira interpretação. Tem uma outra, Kardec vai usar também no 23 do Evangelho, não vou falar dela. Mas primeiro aspecto, desapego. Não apenas da família, núcleo familiar, mas também de uma questão cultural, de tradições, tá? Em relação à família, Kardec vai conversar com a gente, né? Por exemplo, também no 23 lá. Olha, não é natural que o filho de determinada idade saia do seu lar para constituir um outro? Isso é abandonar a família? Não. Então olha que interessante. Se eu quero seguir Jesus, gente, eu tenho que procurar trabalhar em mim, não é imediato, tá? O olhar para o outro semelhante ao que eu tenho para o meu familiar. Olhar para os demais que não são da nossa família sanguínea, também como irmãos. Por isso Jesus reforça tanto a questão do pai, né? Do pai amoroso. Se Deus é pai de todos nós, todos somos irmãos. Então a atenção que nós normalmente, todos nós, né, damos preferencialmente à nossa família nuclear, e não é que nós devemos abandonar isso, tá? Devemos nos esforçar também para fazer para quem não é. É fácil fazer isso? Claro que não. Porque se eu quero viver apenas para o meu núcleo familiar, eu posso seguir plenamente Jesus? Não posso. Porque o convite à caridade é para todos. Não é só para quem está debaixo do mesmo teto que eu. Então, se eu quero me esforçar para fazer um trabalho no centro espírita, por exemplo, para fazer um trabalho voluntário, o que eu estou fazendo de certa forma? Trabalhando em mim a ideia de que aquele outro também é meu irmão. E para isso eu tenho que me desapegar do lar. Ah, não posso fazer isso não, eu tenho que ficar mais com a minha família, eu tenho que ficar ali. É claro que eventualmente nós temos parentes, situação, problemas de saúde, claro, né? Agora, viver para aquilo, será que dá para seguir Jesus apenas vivendo para o núcleo familiar? Não dá. Então, olha que coisa interessante. É uma proposta de desapego. Allan Kardec vai trabalhar também a ideia de parentela espiritual, né? Se há uma parentela corporal, nossos familiares de sangue, nossos parentes, há também a nossa família espiritual muito maior do que a que está aqui. E quem que forma essa família? Os espíritos que nos são afins. Aqueles que foram nossos pais em outra vida, nossas mães, nossas esposas, nossos maridos e filhos, né? Diversas vezes, vários espíritos ocuparam esses papéis. Se nessas oportunidades é criado um vínculo, todos esses espíritos formam uma grande família no plano espiritual. Então nós estamos encarnados aqui, né? Com vários familiares. Muitos dos nossos familiares nem estão encarnados. Nós nem conhecemos nessa vida. Estão desencarnados, às vezes nos auxiliando, às vezes fazendo outras atividades no plano espiritual.
mas podem ser pessoas extremamente amadas, que nós, quando desencarnamos, vamos reencontrar. Opa, tudo bom? Olha, nessa vida nós nem ficamos juntos, eu nem reencarnei, estava aqui. Você ficou 100 anos aí, eu fiquei aqui, fazendo outras coisas. Agora vou reencarnar junto de novo. Então, tá vendo como é que é muito mais amplo? Isso nos convida o quê? Facilita aquele outro entendimento, né? Que eu vou olhar aquele que trabalha comigo, que é um vizinho, que é um grande amigo, como também um que pode ter feito parte de uma família minha no passado. Tá? Aquele que às vezes trabalha. Então, olha que interessante, às vezes a gente tende, a gente que eu falo, não espíritas, né? Mas a humanidade, a desprezar, né? Aquela pessoa que é a empregada doméstica da tua casa, que ficou 30 anos na sua família. Às vezes aquela pessoa já é da tua família espiritual, ó, há séculos. Né? Então olha que proposta interessante. Tá? Um outro aspecto em relação à questão dos mortos e vivos, que aí é o que Kardec abraça mais, lá na 23, tá? É o aspecto semelhante ao primeiro que nós trabalhamos, com a questão material, né? De você valorizar mais o espiritual que o material. Ou seja, deixa os mortos cuidar de enterrarem seus mortos. Deixa aqueles que se preocupam com a matéria, que estão mortos para a realidade espiritual, a preocupação com as coisas da matéria. Olha que coisa interessante. Jesus brinca muito com essas palavras, né? Tem aquela frase famosa dele: aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por minha causa, salvá-la-á. De que vida que ele está falando? De que morte que ele está falando? Olha que interessante. Estar morto é estar, às vezes, em estado de sono. Isso também é semelhante a algumas conclusões das religiões orientais, né? Eles usam muito isso: estar desperto e estar dormindo, né? Quando vivemos para a matéria apenas, estamos mortos. Quando vivemos para o que é material, estamos adormecidos. Mas quando começamos a olhar para as coisas com outro olhar, o olhar do espírito, né? Aí despertamos, aí vivemos. Daí a expressão vida eterna, né? Olha que interessante. A vida eterna, o estado dos espíritos puros, sempre vivos, né? Mesmo fora da matéria. Olha que coisa interessante. Então o convite é esse: deixa os mortos, deixa aqueles que estão mortos para o espiritual, vivos apenas para o material, as preocupações materiais. Porém tu, né? Esse é o convite. Vai e prega o reino de Deus. Preocupe-se mais com a questão material. Tá? Agora, o que é importante? Não podemos fazer a interpretação literal. Não quer dizer, e isso na verdade nós não sabemos, né? Que Jesus realmente estava falando com alguém que tinha perdido um pai, falando assim: ó, meu amigo, não enterra o teu pai não, larga para lá e vai, né? Tá? Então nós não estamos fazendo essa interpretação não, nós estamos tentando buscar aqui, como Kardec faz, o ensinamento que está por trás da história. Mesmo porque nós, enquanto espíritas, não temos comprometimento com o detalhe do texto bíblico. Se foi assim, se não foi, isso não é o mais importante para nós. Tá? Até como o exemplo que eu dei do quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Para Kardec, nós admitimos que o texto bíblico pode ter erros, pode ter falhas. Isso não é problema para nós. Só não há falha na sua essência moral. Não há falha nisso. A essência moral dos evangelhos, da Bíblia como um todo, mas particularmente do Novo Testamento dos evangelhos, né, a essência moral está ali. Ela é inegável. Kardec vai dizer isso para nós, né, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira frase que ele coloca: olha, muitos pontos podem ser discutidos sobre Jesus. A história, os milagres, e não sei o que, não sei o que. Tudo isso é motivo de briga entre os cristãos. Mas tem uma coisa que não é: a parte moral do ensinamento de Jesus. Aí Kardec diz: por isso, nessa obra, vamos focar só nisso aqui. Nós não vamos discutir virgindade de Maria, não vamos discutir nada dessas coisas. Vamos discutir a essência. Olha que coisa legal. Isso sobrevive, isso está no texto bíblico. Tá? Isso é o mais importante para nós. Tá? Enfim, mais uma vez, a proposta é de desapego. Agora eu fiz um comentário, né? Que essa questão da família não é apenas família nuclear, mas também cultura, também tradição. O que eu quero dizer com isso? Vocês se lembram de Jesus, claro, enquanto encarnado, sempre respeitou a tradição judaica, a religião judaica, não é verdade? Porém, em alguns pontos, ele questionava e se desapegava. Por exemplo, curar no sábado. Jesus, de propósito, algumas vezes, curava no sábado, porque era uma tradição, era uma lei. Agora, é uma lei que representa algo divino, algo essencialmente importante? Não. Então, o que Jesus fazia? Desobedecia. Nós vivemos atualmente no mundo de tradições e culturas, não é verdade? Culturas muitas vezes, tradições muitas vezes preconceituosas,
Não fazem parte? Que nos obrigam às vezes a questões sociais. Muitas dessas coisas são importantes, tá? Muitas questões sociais são importantes, são conquistas. Muitas não são. Então nós também temos que trabalhar um desapego de tudo isso. O que realmente importa? O que realmente acrescenta ao outro? Tá? E certos preconceitos que a sociedade às vezes nos apresenta, nós podemos nos desapegar deles, devemos, né? Respeitando aqueles que os têm, não é para criticar, se revoltar, nada disso não, tá? Mas não necessariamente seguindo essas convenções, esses preconceitos, quando são contrários à proposta de caridade de Jesus. Então não preciso nem exemplificar aqui, que com certeza nós conhecemos muito desses preconceitos que a sociedade às vezes nos apresenta, né? Nós não precisamos segui-los, tá? Mas vamos para o último caso aqui. Então olha que coisa interessante, vocês observam que nesse caminho começa primeiro uma discussão mais material, depois se torna uma questão mais simbólica. Olha que coisa interessante, agora você fala de família, né? Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Vai haver uma proposta ainda mais ampla de desapego. Olha só, acompanha comigo, vamos reler o trechinho. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em primeiro lugar, é claro que a gente poderia fazer aqui também uma interpretação muito semelhante à anterior, em relação à questão familiar, né? Porém, como já fizemos essa interpretação, e como a resposta de Jesus nos indica outra, vamos ampliar um pouquinho. Vamos expandir um pouquinho nosso pensamento. Como a doutrina propõe, como Jesus propõe. Olha a resposta que Jesus traz. Primeiro ele fala assim para Jesus: não, Jesus, eu quero te seguir, eu vou. Mas segura só um cadinho aí, que eu vou despedir dos que estão em minha casa. Aí o que Jesus fala para ele? Olha, aquele que pega o arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, não está apto para me seguir. O que Jesus está falando então? O que é o arado? É um instrumento de trabalho dos mais antigos da humanidade, né? É aquele instrumento, né? Pode ser de madeira, ou metálico, que você puxa, né? E ele vai o que? Abrindo a terra, né? Arando a terra. Para quê? Para você depositar ali a semente. Depois ele foi puxado por animais, né? E hoje nós já temos as máquinas, né? Que fazem também esse tipo de trabalho. Mas olha que interessante. Puxar o arado, abraçar o trabalho, mas olhar para trás. O que isso indica para nós? Um apego não só ao material, não só ao familiar, mas também ao passado, no sentido amplo. Essa casa pode ser entendida como a nossa casa mental. E onde eu quero chegar com isso, gente? Muitas vezes nós temos dificuldade de abraçar, de seguir essa proposta que Jesus nos traz, porque estamos ainda apegados a práticas, a pensamentos, a vícios morais, a equívocos que temos. Essa é a primeira possibilidade. É aquela situação em que a gente diz assim: ah, não, eu não posso fazer tal coisa não, porque eu ainda sou muito equivocado, eu ainda erro muito. Ou então realmente por errar, né? Então você fica apegado àquilo: ah, não, porque eu sou assim, porque no passado eu era assim. Não olha para trás, olha para frente. É possível abandonar, é possível desapegar-se dessas nossas criações mentais. O egoísmo, nossas dificuldades, por que isso está tão dentro de nós? Porque nós cultivamos isso há séculos, há milênios. O novo é o que é contrário disso. Por isso que é difícil para nós largar. Mas essa proposta de Jesus: olha, pega o arado, assume o trabalho, desapegue-se dos seus equívocos do passado e mesmo no presente. Santo Agostinho, que teve uma grande contribuição na codificação, né? Ele, enquanto encarnado, é uma das maiores mentes da história do cristianismo, né? Século IV, século V, né? Ele é uma das grandes cabeças da teologia da Igreja Católica, né? No seu início, uma obra vastíssima. E ele tem uma obra enquanto encarnado, que se chama Confissões, em que ele vai contar da vida dele, é uma autobiografia. Vai contar desde o momento em que não era cristão, sua conversão e depois. É um livro maravilhoso. E ele vai dizer para nós que até os seus 30 anos, mais ou menos, ele teve uma vida boêmia. Não acreditava no cristianismo. Conhecia, mas não gostava. Não admitia aquilo. Então teve uma vida boêmia. E quando ele olhava para os ensinamentos cristãos, ele dizia o seguinte: olha, eu nunca vou conseguir ser cristão. Porque eu nunca vou conseguir deixar de fazer essas coisas que eu gosto de fazer.
Eu não consigo me imaginar não fazendo as coisas que eu faço. Eu adoro essa vida que eu tenho. Só que o tempo passou, né? Ele se converte, é claro que isso não é de uma hora para outra, né? É um processo. E anos depois ele vai olhar para trás e vai dizer totalmente o oposto. Ele vai dizer o seguinte: como que eu gostava de fazer aquelas coisas? Olha que coisa interessante. Por que eu estou contando isso? Mostra como é possível desapegar-se, né? Arejar essa nossa casa mental. Muitas vezes olhamos para nós mesmos hoje e pensamos assim: gente, essa minha dificuldade é muito grande. Eu não consigo superar esse negócio aqui. Talvez no momento ainda não. Mas essa história de Santo Agostinho exemplifica justamente o que a gente consegue observar, né? É possível a mudança. Agora, tem que haver esforço. Tem que haver desapego. Envolve até mesmo orgulho, né? De dizer para você mesmo que estava errado esse tempo todo. Isso não é simples. Um outro aspecto também, uma outra personagem que muitas vezes povoa a nossa casa mental é a culpa. Então você fica assim: nossa, eu nunca vou... Como é que eu vou trabalhar na CECAL? Não, olha só o que eu fiz, olha como é que eu sou. Né? Você fica às vezes com esse tipo de coisa, né? A culpa é algo de que também devemos desapegar. A culpa é muito boa, tá, gente? Não é ruim não, porque quando ela aparece, quer dizer que você já está percebendo que está fazendo besteira. Né? Às vezes você fica 20 anos fazendo um negócio e não sente nada. Aí de repente vem a culpa: não, que bom, obrigado Deus, agora eu acordei. Agora a culpa ela vem e tem que ir embora. Porque se ela fica ali na sua casa mental, né? Nós estamos falando disso, você também não anda, né? Porque você fica ali se chicoteando. Eu sou ruim, né? Fica parado. Então olha que coisa interessante. Desapegue-se disso. Abraço o arado, não é esquecer, não é no sentido de esquecer, né? Mas de desapegar. Não sou mais assim, não preciso ser mais assim. Eu posso ser diferente. E aí daqui a pouco nós vamos olhar para trás e falar o que Santo Agostinho falou, né? Como que eu gostava daquelas coisas, gente? E na época eu achava que eu não ia mudar nunca. O que falta muitas vezes... Há uma questão no livro dos Espíritos sobre isso, eu não me lembro o número agora, mas para o final. E que os Espíritos alertam: olha, muitas vezes o que falta é vontade. E uma vontade muito pequenininha para mudar. É o que falta para nós. E nós falamos de Santo Agostinho, né, já quase caminhando para o nosso encerramento, e vem a nós um outro exemplo de alguém que vivenciou na prática essas três condições do encontro desses encontros de Jesus, que é Paulo de Tarso. Ele vivenciou esses três momentos. No momento inicial, né, ele que vivia como um homem honrado, que tinha condições, né, um fariseu, um líder, vivia na honra, né, na riqueza, no conforto. Quando abraça, quando quer seguir Jesus, quando percebe que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, o que ele faz? Aceita. E também nós vamos ver na história de Paulo, né? Saulo ou Paulo, muitas vezes ele ia em momentos em que também não tinha nenhum conforto. E abraçou, abandonou o conforto pela mensagem de Jesus. Em relação à família, não sei se vocês se lembram, isso já não vai aparecer no Atos dos Apóstolos, não, mas aparece no Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel pelo Chico Xavier, né? Paulo vai conversar com seu pai. Ele já convertido, ainda como Saulo, né? E o pai fala: você está louco. Como é que você pode ser cristão? E ele explica: não, pai, não é isso não. De forma alguma, ou você renuncia a esse tal de Jesus aí, ou você está fora, não vou te acolher aqui não. E manda embora Paulo, manda ele embora. O que ele faz? Claro que ele sofre, mas também abraça. Para seguir Jesus era necessário desapego. E não foi ele que abandonou a família, foi a família que o abandonou. Ele aceita e segue. Olha que coisa interessante. Em relação também à tradição, à cultura da época, né, vence isso também, enfrenta. Né? Quando o cristianismo já está estabelecido e os cristãos judeus, né, não querem que os gregos sejam cristãos, não querem que os romanos sejam cristãos. O que o Paulo faz? Enfrenta. Não, eles vão ser cristãos também. Ou seja, vence, abre mão da própria cultura. A pressão que estava sobre ele, vence isso. Né? E no último aspecto, enfrenta a sua casa mental. Nas suas cartas, nós vamos observar muitas vezes ele falando: olha, quando eu quero fazer o bem, é o mal que eu faço. Já viram essa frase de Paulo? Há outras, né, que ele vai dizer para nós, em que ele vai mostrar para nós como que ele ainda enfrentava dificuldades íntimas. Mesmo vivenciando, divulgando a mensagem de Jesus, se entregando a Jesus, tinha dificuldades. Aquilo era um problema para ele. E há um momento fantástico de Paulo também, narrado apenas no Paulo e Estevão, não está no Novo Testamento, né? Em relação a esse apego, ou melhor, a esse desapego. É um momento muito interessante em que ele, quando se converte, né, ele vai observar que ele precisava estudar.
Ele precisava estudar aqueles evangelhos, aqueles textos que ele tinha que conhecer aquilo ali, né? Além disso, ele ainda não seria bem recebido nas sinagogas, nos ambientes em que ele frequentava antes. Então ele percebe, conversando com seu mestre Gamaliel, que seria bom para ele um retiro. E o que ele faz? Vai para o deserto. Fica 3 anos no deserto. Você lembra dessa passagem? Fica 3 anos no deserto convivendo com um casal de cristãos, Áquila e Prisca. Quando ele chega enquanto Saulo, né, ele chega, conhece o Áquila e a Prisca, aí eles vão conversar, ele fala assim: nossa, seu nome é Saulo? Nossa, você conheceu o Saulo lá de Jerusalém? Tem um nome igual ao seu. Foi um terror para os cristãos. E começaram a contar que o pai, não sei de quem, tinha morrido por culpa do Saulo. Nossa, mas uma coisa terrível. E ele: você conheceu esse Saulo? Ele: conheci, né? E ele engoliu seco. E ficou 3 anos, sem contar que era ele mesmo. Até que, depois, né, quase no final desses 3 anos, na verdade, né, quando ele se sente mais seguro, se sente apto a abandonar o seu passado, olha que coisa interessante, a enfrentar o seu passado, ele senta com esse casal que tinha acolhido ele por esses anos todos e fala: pois é, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Vocês lembram o Saulo, aquele cara que fez um monte de barbaridade? Então, sou eu. Conta pra eles. E claro que ele teve medo de contar. Eram amigos amados, eles podiam rejeitá-lo, né? E a gente tem que imaginar como é que foi essa cena, né? Belíssima e emocionante, né? E eles olham para ele, como o livro traz para nós, e claro que devem ter, né, tomado um baque assim, mas já tinham percebido que era um novo homem. Era um novo homem. E eles aceitam, e aí se abraçam, falam: não, Saulo, você, olha, você tem que ficar ainda mais feliz, porque essa vitória é mais um sinal, né, da importância do Evangelho. É uma vitória da mensagem de Jesus. Você que era o grande perseguidor agora, ele ainda não era, né, mas se tornaria um dos maiores, talvez o maior divulgador do cristianismo. Então olha que coisa fantástica. Isso é enfrentar a casa mental, né? É olhar para trás no sentido de, claro, de se assumir, mas não de se apegar. Naquele momento, Saulo mostra que a vaidade para ele, pelo menos em grande parte, tinha sido vencida. Imagina a vergonha no nosso patamar, né? Você dizer para o outro que você foi uma pessoa causa de enormes barbaridades, inclusive para aqueles próprios que estavam na sua frente. Olha a vaidade, ele venceu. Olha que coisa interessante, ele contou. Esse é o convite de Jesus. Talvez naquele momento, a especulação nossa, né, ele tenha se sentido ainda mais forte, porque tempos depois ele sai do deserto, e aí sim ele vai abraçar. Agora ele se sentia forte, havia enfrentado o próprio passado. Ah, era um espírito perfeito? Claro que não, é o que eu estava comentando antes. Vai ter uma vida inteira de embates, não apenas com o que estava fora, mas principalmente com o que estava dentro. Isso fica claro nas cartas, fica claro no próprio Paulo Estevão. Agora é um vencedor no sentido de que enfrentou a proposta de Jesus, seguiu Jesus, superou os obstáculos. Agora, seguir Jesus é, para a gente encerrar, acima de tudo, um olhar para dentro de si mesmo. Em que sentido? A cada um de nós olhar para si mesmo e se perguntar: estou fazendo o possível? Estou fazendo o meu melhor? E aí não sou eu, não é ninguém que vai apontar para você e falar, não. É você que vai falar: poderia fazer mais? Há um filme que eu acredito que vocês tenham assistido, eu vou contar o filme todo aqui em 30 segundos, tá? Mas não, se não assistiram, assista assim mesmo. Vou dar spoiler, né, que o pessoal fala, mas assista assim mesmo. Então, o livro se chama A Lista de Schindler. Eu acredito que a boa parte deve ter assistido. Se você não assistiu esse filme, assista. Mas enfim, o que é o filme? O filme vai tratar do momento, do período da Segunda Guerra Mundial, né, do Holocausto, né, a grande perseguição e extermínio em massa de judeus na Alemanha, né, primeira metade do século passado. E o Oskar Schindler, ele era empresário, dono de uma grande empresa. E ele começa a observar, ele que tinha muitos funcionários judeus, começa a perceber que a política do país não estava indo para um caminho bom, não. Ele começa a observar o que estava acontecendo com os judeus. Ele começa a perceber os absurdos que estavam acontecendo. O que ele faz? Bola um esquema, e o filme é sobre isso, né, de enganar o governo. E através de um esquema de trens lá, fugir com os judeus, sumir, fazer com os judeus fugir. Ele não era judeu não, mas permitir a fuga de judeus. E ele consegue fazer isso, ele salva muita gente, muita gente.
tá? Até que a guerra acaba e tal. E aí, num momento lá específico, Schindler, né, após toda essa vitória dele ali, com o seu grupo de amigos, começa a chorar muito. Ele chora convulsivamente, e as pessoas não entendem, porque ele tinha vencido, ele tinha conseguido. E aí ele chora, e aí quando ele termina de chorar, quer dizer, quando ele consegue se conter, né, o pessoal fala: mas Schindler, por que você está chorando? Você fez tanta coisa a ele. Eu estou chorando porque eu vejo que eu poderia ter feito mais. E é essa a questão que a gente tem que se fazer. Não no centro espírita apenas, mas no centro espírita, na família, no trabalho, na vizinhança, na rua, consigo mesmo. É uma questão que a gente tem que se fazer diariamente. Não no sentido de se culpar, mas de se analisar, de se propor um caminho, se propor a seguir Jesus. Eu poderia fazer mais? Se sim, façamos. Então, uma boa noite para todos nós.